Fala galerinha! Vamos falar hoje sobre containers. Hoje vai ser um tema legal. Vamos aprender um pouco mais sobre containers. Só para a gente entender, né, o que seria o container. Então a gente quer virtualizar uma imagem, uma máquina, uma aplicação, né? Então a gente tem aqui uma máquina, né? E aí a gente quer colocar, né, vamos imaginar que essa máquina minha aqui vai ser a minha máquina hospedeira, vai ser o host, vou colocar o host para ficar mais legal. E dentro do meu host, né, pode ser aí a sua máquina, o seu computador, pode ser o seu Raspberry, pode ser um servidor mesmo, né, um grande servidor aí dentro da empresa. Então lá dentro você quer colocar várias aplicações, né? Antigamente a gente utilizava VMware, né, para virtualizar as máquinas, mas hoje, né, a gente utiliza aí os containers. Então a gente vai ter, né, vamos imaginar aqui, vai ter o container, vou colocar o C1, né, vamos imaginar, vou ter container 2, C2. Antigamente a gente criaria várias máquinas virtuais, né? Então a gente, vou subir uma máquina virtual aqui com a minha aplicação, vou subir uma máquina virtual, né, com o meu banco de dados. Então a gente teria várias, né, várias máquinas virtuais. Só que eu tinha que definir, né? Eu tinha que definir o quanto eu iria consumir, né? Então vou mostrar aqui para vocês o Podman, né, que é o concorrente aí do Docker, né? Então, por exemplo, eu aloquei para ele uma quantidade de memória, né, uma quantidade de CPU e uma quantidade de disco, né? Então, por exemplo, eu aloquei para ele 4 CPUs, né? Esse daqui é o disk size, mas eu aloquei 100 GB para ele e aloquei 12 GB de memória, tá? Então, conforme eu for utilizando o meu Podman, né, eu vou descontar, né, dessas configurações que eu coloquei aqui, certo? Então, se eu tenho o meu container 1, container 2, container 3 e assim sucessivamente, né? Então vamos imaginar que a minha CPU, né, eu vou compartilhar com todas essas aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, CPU, tá? Então a minha CPU, eu não vou colocar aqui alocado 3 GB para essa, 3 para essa e 3 para essa, né? Ela vai compartilhar a mesma CPU, né? Opa, perdão, gigas não, né? A gente processamento, mas eu posso ter a memória, né? Então vamos colocar aqui do lado aqui a memória. Então, por exemplo, de memória, né, se eu quisesse compartilhar uma quantidade de gigas, então posso compartilhar 2 com essa, 2, né, cada um com um container. Então, o que eu faço? Se eu tiver ali 8 gigas de memória, eu consigo compartilhar, mas fisicamente, né, ele vai entender o quê? Que eu teria 8 em cada container, certo? Mas eu posso definir isso, né? Tem N regras aí que a gente pode colocar no container, né? Mas eu posso colocar aqui porque ele vai utilizar, vou até fazer uma setinha aqui, ó, que vai utilizar todos dessa memória aí, certo? Então eu consigo compartilhar a memória real, né? Eu não estou criando uma máquina virtual e alocando desse espaço, né? Então, por exemplo, eu posso ter 10 GB de memória aqui e os próprios containers eles vão trabalhando, né? Um consumiu 2, outro 3, tal. De repente ele para de consumir com a aplicação, ele diminui, ele não fica alocado, né? Então eu consigo fazer, eu tenho essa flexibilidade, né, de poder utilizar a memória. Mas lógico, né, eu não vou sair, deixar a porteira aberta e deixar gastar aí todos os containers aí, né, gastando lá, torando memória, né, que uma hora ela vai bater no limite e automaticamente, né, vai bater aí um overload de memória e você vai ter que ou colocar mais memória, né,
ou começar a colocar os limitadores aqui dentro de cada container, né? Que a gente pode ali nas configurações colocar ali, limitar ali a quantidade de consumo de memória, de CPU, enfim, a gente tem vários limites ali que a gente consegue trabalhar essas informações, tá? Então, basicamente, é só para a gente saber mais ou menos o que é o container, né? Então, o container ali, basicamente, né, é aquela antiga máquina virtual. Porém, você não aloca mais as memórias, não aloca mais os recursos, né? Define lá, tá definido aqui 8 GB de memória. Não, você utiliza da memória, né, do host, tanto a CPU, quanto memória, quanto storage, né? Então você utiliza do host trabalhando ali em conjunto, como se fosse vamos imaginar assim, uma pasta aí dentro da sua máquina, né? Tô com uma pasta ali de imagens, vou colocando imagens e tal, né? E ela compartilha ali do seu storage, né? Automaticamente está consumindo espaço da sua máquina, né? E os containers eles trabalham desse jeito, eles compartilham, né? O mesmo espaço, a mesma memória, o mesmo processamento, né? Então você consegue utilizar de uma forma mais dinâmica, né? Para não gastar tanto recurso como era antigamente. Antigamente você tinha que definir, né? Tinha que ter uma pré-definição, né, de recursos e aí você utilizar do mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, como eu estou utilizando, né? Vocês conhecem bastante, o pessoal conhece aí o mundo afora aí muito o Docker, né? Eu vou contrariar um pouco, vou fazer, né, utilizando o Podman, né? Então eu dou um Podman, que no caso, se fosse o Docker, seria Docker, né? Então eu dou um Docker PS, traria a imagem ali, os containers que eu tenho. Como eu estou no Podman, eu coloco Podman PS e ele me traz a listagem dos containers que estão em execução. No caso, eu quero fazer um Podman, né? Eu quero executar, vamos imaginar aqui uma imagem, um Ubuntu, por exemplo. Vamos colocar para rodar? Olha, ele está baixando. Opa, legal, fez a escrita do manifesto. Vamos ver se eu tenho, né? Então eu vou dar um pod images, perdão, no plural, não podemos esquecer. Então tá aqui, ó. Eu acabei de baixar, que no caso eu já tinha, né, o Ubuntu. Então baixei há 2 meses aqui, eu nem lembrava que eu tinha também. Vamos ver se a gente tem uma imagem. Como eu só tenho do Ubuntu, então vamos fazer vou colocar do Nginx aqui, só pra gente ver, né, ele baixando, olha lá. Então ele tá copiando, né, no caso tá fazendo download. Então seria a mesma coisa que a gente fazia ali, o Docker Run, né, e poder utilizar as imagens, né. Então no caso aqui eu baixo né, eu estou baixando aqui através do Podman, né, inclusive eu baixei do Docker.io, né, o repositório que eu estou baixando. Aqui no caso ele já começou a executar, né, então, mas eu coloquei porque eu não tenho nada, então como eu dei um Docker Run, ele baixou, né, então ele já fez ali o download, né, já fez o download da imagem, escreveu e tal, e ele já começou a executar, né, então ele executou aqui o Nginx e tal, então ele já começou a utilizar. Mas eu não quero utilizar agora, né? Só vamos ver se a imagem... Opa! Vamos ver se a imagem baixou. Opa, olha que legal. Então já baixou a imagem, né? Eu tenho a imagem aqui agora do Nginx e eu já tinha a do Ubuntu, tá? Então, olha que legal. E aí eu posso também, né? Vamos ver se tem alguma coisa rodando. Então eu dou um podman, né? No lugar do Docker. Opa, não tenho nada rodando. Então que tal eu dar um start, por exemplo, eu vou pegar o ID aqui, vamos rodar o Ubuntu. Então eu faço um podman start e coloco para rodar, né? Eu copiei aqui o imagem ID, né? O ID da imagem aqui. Então eu dei um start nele e vou colocá-lo. Opa, não achou. Será que eu copiei alguma coisa errada? Podman start. Vamos ver. Não achou mesmo. Então vamos fazer o seguinte: Podman image
Vou fazer um RMI e baixar novamente aqui. Pode ser que tenha a... Ah, tá. Pode ser que ele esteja rodando, eu esqueci de colocar no modo anônimo aqui, ó. Então ele está rodando aqui o Ubuntu, né, no modo que ele fica oculto, né? Então, se eu der aqui um stop e colocar o ID, um ID da imagem, parei o container, vamos verificar se parou mesmo. E agora eu posso dar um RM também, né? Se eu quiser remover aqui essa imagem que ele executou e parou porque ele não tem nada, né? Então, como ele não tem nada, ele executa e para, eu posso remover. Removi, se eu verificar agora, o do Ubuntu saiu, só tem agora o do Nginx, né? E como eu também não vou utilizar o Nginx agora, posso dar um podman rm, como eu peguei o container ID dele, né? Eu quero remover, né? RM de remover, então, né? De remove no caso em inglês, né? Então agora não é para ter nada rodando agora, né? Então eu vou dar agora um ps-a, né? Para ver se tem alguma coisa rodando. Legal, não temos nada rodando, né? E o mais legal, vou olhar as imagens, né? E para ficar mais legal, vou remover a do Ubuntu, né? Então eu posso colocar aqui docker RMI, né? Remove images, colocar o ID, ó, e que legal. Aquela hora ele não tinha deixado, né? Ó, eu coloquei o mesmo comando aqui em cima, ó, aqui, e ele tinha falado que não dava para remover a imagem. Por quê? Porque ela estava em uso, né? Então, como ela estava em uso, obviamente eu não conseguiria remover mesmo a imagem, né? E o Nginx, se eu fizesse a mesma coisa, é que como eu já parei, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, né? RMI, né? De remove image, né? E vou apagar o Nginx. Olha que legal, não sei se vocês prestaram atenção, né? No Ubuntu eu coloquei pelo ID, né? E agora, para remover o Nginx, eu coloquei pelo nome, tá? Então eu consigo remover tanto pelo ID quanto pelo nome da imagem, tá bom? Então a gente consegue utilizar esses dois comandos, né? Então não necessariamente só pelo ID, né? Porque aqui é uma imagem, poxa, eu poderia colocar só o Nginx, o nome da imagem, vamos imaginar assim. E na hora de dar um RMI eu poderia já colocar aqui um podman, né? RMI Nginx, se fosse o caso, né? Então eu posso, né? E vamos imaginar que eu estou em uma empresa e eu tenho várias imagens, ou eu já sei a aplicação, né? Posso colocar lá podman RMI aplicação 1, aplicação 2, né? Aplicação XYZ, não tem problema, né? E eu já vou saber como remover aquela imagem, né? Em específico, né? Se eu não souber, né? Quero listar as imagens. Como que a gente lista as imagens? Podman images. No caso, eu removi todas, então não tem nenhuma imagem. E também no Docker, mesma coisa. Docker Images, você traz a lista, né, de imagens que você tem disponível ali naquele servidor, tá bom? Então, para a aula de hoje, né, foi um conceito básico aí, né, do container. Fiz só uma parte ali, né, mais teórica, só para entender. A maioria já sabe ali o que é o container. E aí eu quis mostrar na prática, né, a gente baixando uma imagem e removendo as imagens, né? E também utilizamos, né, o comando para listar as imagens, né, que é o podman images. Eu trago a lista, né, das imagens, consigo listar todas as imagens que tem no servidor, né, e consigo também remover utilizando o podman RMI, que é o remove images, tá bom? Então, para a aula de hoje, eu acho que já ficou bem, uma aulinha até bem dinâmica, bem legal, né? E já deu para a gente ter uma ideia do que a gente consegue fazer, né? Vocês viram que é rápido para baixar uma imagem, vocês viram que
que é muito rápido para remover uma imagem, para a gente listar uma imagem. Então é muito fácil, né, a gente utilizar aqui pelo terminal, utilizando esses comandos básicos ali para remover, listar, né? E também a gente vai ver aí depois como utilizar as imagens. Então a gente vai ter vários exemplos para vocês estarem utilizando e treinando aí na casa de vocês também. Então, muito obrigado e vamos para a próxima aula que eu vejo vocês em breve.